que vai atender às nossas crianças. Então, é uma conquista grande, era uma lacuna que existia em Fortaleza, né, da gente, como eu disse aqui, uma atenção pública, municipal, de média complexidade, que atenda o menino que está com crise asmática, com virose, enfim, que tem algum problema, que se caiu e se cortou, a gente não tinha para onde levar, agora a gente vai ter, né, logo que for construída e inaugurada, a previsão é que fique pronto já do ano que vem, que a gente tenha para onde levar as nossas crianças, tá certo? Então, eu acompanhei, é uma conquista para todos os fortalezenses, né? Nós vamos agora, no nosso papel de acompanhar a obra e acompanhar a execução desse equipamento, fiscalizar para que a gente tenha o mais breve possível esse equipamento funcionando para atender as nossas crianças. Tá certo? E, pessoal, a gente falou também, eu falei aqui para vocês, que a gente está discutindo o Código da Cidade, tá? A gente tem algumas leis aqui que nós temos entrado, tem algumas coisas que eu queria falar para vocês, mas o Código da Cidade é muito importante. O Código da Cidade é um manual de boa convivência. É lá que está descrito muito de quais são as regras que a gente vai ter para poder viver. Então, nós fizemos algumas emendas, tá certo? Algumas emendas que proíbe ou que penaliza as pessoas que possam fazer propaganda de prostituição, por exemplo, em vias públicas. Nós tentamos criar uma forma mais simplificada de fazer pequenos eventos, tá certo? Eu não sei para quem faz evento aí, sabe que tem uma dificuldade grande, porque hoje a burocracia é muito grande, precisa na regional, precisa da liberação da MC, enfim, precisa de uma série de coisas. Nós tentamos simplificar dentro do Código da Cidade, para que a gente tenha um certo controle, uma certa regra, mas que não seja burocrático. Nós precisamos ocupar as ruas da cidade. Então a gente só faz isso, né, e a gente faz isso através de eventos. Quem faz evento sabe. É um São João, é um pré-carnaval, enfim, é uma quermesse que vai acontecer na rua. Então a gente precisa ter controle, a prefeitura precisa saber, precisa ser informada, mas não pode ser burocrático demais. Então nós temos algumas emendas nessa direção. Fizemos emendas também que tratam sobre habitação popular, inclusive permitindo, que hoje na cidade de Fortaleza não tem nada que fala sobre isso, nós permitimos, através das nossas emendas, estamos propondo para o Código da Cidade que possam ser utilizados containers para habitação popular. Isso é uma conquista, é um avanço muito grande. É muito comum a gente já ver esses containers para pequenas lanchonetes, né, esses equipamentos, esses locais que vendem pastel, não sei o que, o food park, né? Umas coisas mais novas que eu não tenho, né? Eu não tenho muita familiaridade. Mas, enfim, esses food parks que tem aqueles trailers, aqueles containers, né? Que lá eles fazem uma pequena pizzaria, um pequeno local de açaí. A gente está permitindo que aqueles containers também possam ser usados para habitação popular, tá? Então, isso não é uma regra, mas ela vai ser permitida a partir da aprovação da nossa emenda. Em alguns países da Europa já é permitido. Pequenas casas, muitos comércios, né? Assim, pequenas moradias que sejam agregados 2, 3 containers, de modo que a pessoa tenha uma moradia digna, né? Isso diminui o tempo de obra, porque o container é pronto. Isso diminui o custo da obra, porque muitos desses containers são containers que muitas vezes não são mais utilizados para transporte marítimo de carga, então eles são reutilizados, na verdade, com reformas e tal. Então a gente vai diminuir o tempo de construção e pode diminuir o valor da obra. Então essa é uma conquista importante. Essa emenda eu queria muito falar com vocês. Nós temos outros projetos de lei, nós já estamos aqui, eu já estou há meia hora falando, minha garganta já está doendo um pouco. Tem alguma pergunta, alguém que entrou aí para a gente... Tu me dá o papel todinho para eu falar? Já está com meia hora, eu não queria falar muito. Tem outros projetos nossos de lei importantes. Tá certo? O Pinheiro perguntou assim, algum indicador do quantitativo de fisioterapeutas para serem chamados na próxima nomeação do JF? Uma pergunta bacana aqui. Nós tivemos também, muita coisa, a gente acaba não conseguindo falar tudo. Nós tivemos no IJF com um grupo de fisioterapeutas. O JF está naquela fase, JF2 está naquela fase de inauguração de etapas. E eu fui com um grupo de fisioterapeutas
procurar a doutora Riane para ver esse cronograma de chamamento de fisioterapeutas para o JF2. E ela me passou uma resposta quarta-feira, que já no próximo chamamento, que deve acontecer entre julho e agosto, serão chamados 14 novos fisioterapeutas. Então, alguém perguntou... Pinheiro.Guilherme. Pinheiro.Guilherme, deve ser Guilherme Pinheiro, tá certo? Eu acho que o Guilherme foi um dos que foi com a gente, se não me falha a memória aí, o Guilherme esteve com a gente lá no JF. Então, Guilherme, na próxima convocação, mais 14 fisioterapeutas serão chamados. Informação oficial da doutora Riane. E ela me colocou ainda, aí não oficial, mas eu vou contar para vocês, porque, como eu disse, entre nós não tem segredo, a gente tenta tratar a coisa de forma sempre muito transparente. A previsão é que até o final do ano, até a conclusão do JF, sejam chamados em torno de mais 30 fisioterapeutas, que é a demanda maior para as UTIs, tá? Isso ainda pode ter algum tipo de alteração, estou dando aqui a informação em primeira mão, mas concretamente 14 já serão chamados na próxima convocação. Tá certo? Tem mais alguma pergunta? Só dando um alô para Shirley. Pronto. São Bento agradecendo. Dá um alô para Shirley, né? Do São Bento, também para o Irã, e para o pessoal lá do São Bento que foi eleito agente de cidadania, né? Foi a Ângela, o Irã e a Shirley. Né? Um abraço aos dois. Desejo aqui a vocês que vocês possam de fato representar bem. Vocês já são lideranças populares que estão diariamente conversando com as pessoas na região de vocês. Agora vocês têm a tarefa de serem agentes de cidadania, fazer essa interlocução também, né, com a Prefeitura de Fortaleza, enfim, das demandas do bairro. O Samuel pergunta sobre essa aprovação dos impostos sobre o APP Delivery. Pronto, o Samuel está perguntando aqui sobre impostos do APP Delivery. Isso é uma proposta do governo do Estado. Isso não passará pela Câmara Municipal. Tá certo? O Estado, sinceramente, eu não conheço nem a lei objetivamente, porque como essa lei foi aprovada na Assembleia, na Câmara Municipal não tem nada sobre isso. Nós não estamos discutindo sobre isso, nós não temos a intenção de cobrar nenhum mais imposto, nenhum tributo sobre aplicativos, tá certo? Na verdade, nós até reformulamos agora o Código Tributário Municipal, dando isenções. Certo? Aqui nós temos isenções, por exemplo, para pequenos teatros, né? Para dar um exemplo aqui do que nós fizemos na última semana, pequenos teatros, né, que estimulam a cultura, ou seja, que tem muitas vezes artistas não renomados no mundo, mas que cumprem um papel importante na comunidade, nós isentamos de IPTU todos os pequenos os teatros de Fortaleza. Então, aonde tiver o teatro, um local para uma apresentação artística, não pagará mais IPTU. Isso nós fizemos na Câmara agora. Com relação a essa lei da Assembleia, de fato eu não conheço, mas não tem intenção, nós, vereadores, de mexermos nisso, não. O Itamaraty Ordinário pediu um alô. O Itamaraty Ordinário pediu um alô, né? Aproveitar aqui, Itamaraty Ordinário, um abraço. A Aerolândia Ordinária, um abraço. A Mídia Ordinária, lá do Areal, um abraço também. Enfim, e um abraço aí para todos que nos acompanharam. É sempre um prazer muito grande estar aqui. Um beijo grande. No final de junho a gente volta aqui, se Deus quiser, para a gente fazer aí. Tem alguns outros projetos de lei que a gente não falou, que estão tramitando. Eu queria muito falar sobre eles. Eu vou deixar para a próxima live. Tem um, inclusive, que versa sobre meio ambiente. Agora, a primeira semana de junho é a Semana do Meio Ambiente. Então, a gente tem um projeto aí que nós estamos tentando aprovar agora, para ser sancionado em junho, que versa sobre o meio ambiente. Eu não vou antecipar, mas também a gente tem feito uma defesa do nosso meio ambiente, enfim, uma convivência maior, melhor entre nós. Né? Nosso objetivo sempre é deixar a cidade de Fortaleza, tornar a cidade de Fortaleza melhor para se viver. Tá bom? Um abraço grande e até a próxima.